Pronto, agora sim. Então, o texto diz o seguinte: como prometi a Moisés, eu darei a vocês todo lugar onde puserem os pés. O seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Como estive com Moisés, assim estarei com você. Nunca o deixarei e nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que jurei aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você tenha o êxito por onde quer que andar. Não deixe de mencionar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Desse modo, você fará prosperar os seus caminhos e será bem-sucedido. Verso 9: não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Aleluia. Nessa mesma pegada, já abre comigo em Isaías capítulo 6, por favor. A partir do verso 5. Vou ler para a gente ganhar tempo. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja isto. Tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa foi removida e o seu pecado perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: a quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: aqui estou, envia-me a mim. Eis-me aqui, né? Envia-me a mim. O que esses dois textos têm em comum? Aqui, primeiramente, nós nos deparamos com duas experiências. A primeira experiência de Josué, ao suceder Moisés. Eu acho que não preciso nem apresentar quem é Moisés, né? Moisés foi simplesmente aquele que libertou o povo. Josué era aquele que iria sucedê-lo. Era aquele que iria carregar toda a carga de alguém que foi extremamente importante para a história de Israel. Imagina a responsabilidade. Imagina o medo que ele estava. Imagina o tanto de coisas que ele iria ser comparado, né? E a outra experiência que a gente tem é de Isaías, que olha para si e diz assim: ah não, eu sou pecador, eu sou ruim, eu habito num lugar onde as pessoas são impuras, eu sou impuro. E aí Deus vai lá e por meio de um anjo toca nos seus lábios e purifica, perdoa os seus pecados e remove a sua culpa. E a partir dali Deus pergunta: quem é que eu vou enviar? Imagina Deus olhando, né, e disse: ah, uau, quem é que eu vou enviar agora? Puxa. E aí Isaías olha e diz assim: Senhor, eis-me aqui. O que tem de incomum nessas duas experiências? A gente percebe que as duas experiências, elas têm a ver com Deus diretamente. Para que nós possamos anunciar o Evangelho, para que nós possamos nos colocar, precisamos ter uma experiência com o Senhor. O que acontece nessas duas experiências é que há um toque de Deus, há uma palavra liberada da parte de Deus, há uma direção do próprio Deus, há uma experiência com o próprio Deus, uma de salvação. Ali a culpa foi removida de Isaías, seus pecados foram perdoados e ele foi salvo para anunciar o Evangelho.
E essa é a nossa história muitas das vezes. Nós fomos salvos, tivemos uma experiência com o Senhor para anunciar o Evangelho. Josué era aquele discípulo que estava aprendendo com Moisés tudo o que podia para sucedê-lo, para mais tarde auxiliando ele, na verdade, e para mais tarde sucedê-lo. E aí o que acontece? Deus vai lá e confirma aquilo. Alguém que está caminhando com o Senhor, que está caminhando com o seu líder, quando o seu líder passa o cajado, Josué o sucede. E aí Deus fala com ele e comissiona ele. Então a gente tem duas experiências aqui nesse lugar. Aqui nesse momento a gente tem dois momentos que muitos de nós precisamos ter. Primeiro, a experiência da salvação. A experiência de ter ouvido a voz do Senhor dizendo: ó, eu te salvei, eu te chamei. A questão aqui é que o próprio Deus, Ele tem se movido nas nossas direções. Deus tem falado com o povo nos dias atuais, tanto para a experiência da salvação, quanto para a experiência de comissionamento, de chamado. Deus tem entregado chamados nesses tempos. O que nós temos feito com esse comissionamento? O que temos feito? Será que temos dito, eis-me aqui? Ou será que temos ignorado a voz do Senhor? O tema de hoje é anunciar com coragem. Precisamos anunciar com coragem. Anunciar e com coragem, com força. Anunciando a palavra com coragem. Anunciando os feitos do Senhor com coragem. Anunciando o que Ele fez na sua vida com coragem. Precisamos ter coragem para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. E eu quero compartilhar algumas experiências que a gente tem vivido. E Deus tem feito algo poderoso e maravilhoso nesses tempos. E eu acredito que o Senhor quer também e vai fazer na sua vida também. Mas para isso, nós precisamos assumir a responsabilidade. Muito mais do que reclamar do nosso tempo, precisamos assumir a responsabilidade por ele, porque é a nossa responsabilidade nesse tempo. Se você olha e diz assim, esse mundo está perdido, é culpa nossa então também. Porque o que eu estou fazendo com essa informação? O mundo está perdido, então se levante para ganhar o perdido. É a nossa responsabilidade, muito mais do que reclamar pelo tempo que estamos vivendo. Levantemo-nos para pregar e anunciar a palavra do Senhor. Amém? Quem está aqui comigo? Seu pastor está aqui comigo? Não, meu irmão. Vamos. É isso que falta vida em nós, sabe? É essa parada, sabe? O que Deus fez na sua vida, meu irmão? O que Ele fez na sua vida que não tem como ficar parado diante da presença dEle? Ele te salvou. Aonde você estaria agora se não fosse por Ele? Aonde você estaria agora se não fosse o toque do Senhor? A questão aqui é que nós precisamos ter discernimento do tempo em que nós vivemos. O tempo hoje é de urgência, é de dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. O tempo hoje que nós precisamos nos levantar com coragem para dizer, eis-me aqui, porque tem muita gente que quando pensa em falar, eis-me aqui, irmão, aí vem, vou passar dificuldade, vai ser difícil, vão me criticar, vão me rejeitar, não vou falar o eis-me aqui. Eis ele ali, mas eu aqui não. Envia ele, mas eu não. A questão aqui não é se tem chamado ou não tem chamado, porque todos nós fomos comissionados, mas se você tem coragem de responder sim para ele. Esse é o ponto. Porque a palavra em Mateus 28:19 fala bem assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho.
Ele não está falando, ide pastores e pregar o evangelho. Ele fala, você que teve uma experiência comigo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Se você crê em mim, se você crê no Senhor, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Esse já é o seu chamado. Se você tinha dúvida se tem chamado, eu quero dizer que você está sendo chamado agora, nesse momento, para fazer a diferença. A coragem, nós estamos vivendo o ano do mover apostólico. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Estamos vivendo uma unção sobrenatural esse ano na IDPB. De verdade, eu estou vivendo, estou presenciando o mover apostólico. Eu acredito que o Senhor está fazendo um mover sobrenatural nessa instituição. Se você se colocar, se posicionar, Deus vai usar você. Você não pode ficar de fora desse mover apostólico. Se você tem o sonho de abrir célula, meu irmão, vai. Com coragem, com força e vai, porque o mover apostólico, a unção apostólica está sobre esta igreja. Esse ano é um ano de multiplicação. É um ano onde o apostolado ele tem se consolidado na igreja. Eu acredito que o Senhor está multiplicando a igreja dele. Eu acredito que Deus tem feito coisas sobrenaturais. Eu tenho visto coisas sobrenaturais na nossa instituição. Então a questão aqui não é se você tem chamado, mas se você tem coragem de responder a esse chamado. O mover apostólico, a coragem apostólica não é impulsiva, não é por impulso, mas ela é fruto de uma transformação. Ela é fruto de uma experiência, de um coração tratado. O mover apostólico, o mover, a unção de multiplicação, ela é fruto de alguém que teve coragem de dizer sim para o Senhor. Porque um dia ele foi tocado assim como Isaías. Porque um dia Deus fez algo na vida dele, assim como fez na vida de Isaías. Onde ele falou assim: Deus, essa é a minha debilidade. E aí o Senhor vai lá, então vamos resolver essa debilidade. E aí Deus vai lá, perdoa os seus pecados e pergunta: agora, você tem coragem de dizer sim? Você tem coragem de dizer sim para Ele? A coragem para anunciar não nasce da autoconfiança. Eu sou bom. Não. Mas nasce do toque recebido pela transformação. Assim como Isaías, Deus não está procurando pessoas que sejam autoconfiantes. Deus está procurando pessoas que estejam com o coração disponíveis, com o coração tratável, com o coração apaixonado por Ele. Esse é o tipo de pessoa que Deus tem procurado. Irmãos, eu oro para que você viva uma experiência sobrenatural com o Senhor, porque vir à igreja é maravilhoso, é poderoso, mas viver o chamado é outra coisa. Viver o chamado do Senhor, irmãos, eu não sei nem explicar como é que é, mas está dentro do chamado. Eu vi uma frase que eu achei maravilhosa, na verdade eu carrego comigo. Uma coisa é você fazer a obra do Senhor, mas quando você faz a obra dentro do seu chamado, você se torna alguém imbatível. Sabe aquela coisa que você faria de graça o resto da vida? Esse é o seu chamado. É o que você, se pudesse, faria de manhã, de tarde, de noite, sem cobrar R$1. E aí quando você deita na sua cama e diz assim: obrigado, Jesus, cumpri a minha missão de hoje, feliz da vida. E é isso que Deus quer mover o seu coração. Deus, Ele quer fazer hoje, Ele quer despertar para que nós possamos dizer sim para Ele. Então ter coragem é ausência de medo? Significa que eu não vou ter medo? Vocês estão falando com o cara mais medroso do mundo. Vocês não têm noção, eu sou muito medroso. Subindo uma escada aqui nessa altura aqui, meu irmão, é prova. Anunciar o evangelho na rua, meu Deus.
Mas sabe o que me move? É o Espírito Santo. Por mim mesmo eu não consigo falar assim na rua, não. Acho que tiveram pessoas que caminharam evangelizando comigo assim. Na verdade, eu com elas, na verdade. Eu era aquele cara que, se eu pudesse, só entregava um papelzinho, irmão, no correio, assim, que é para não ter que falar com ninguém. Mas sabe, algo queimando dentro de mim, dizendo assim: anuncia a palavra, anuncia a palavra, anuncia o Senhor, anuncia os meus feitos, anuncia aquilo que eu tenho feito. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor, de equilíbrio. Isso está escrito na palavra. A palavra ela é a verdade. O Espírito que está aqui é o mesmo que está aí dentro de você. E esse Espírito é o Espírito de coragem, de ousadia, de poder. Está na hora de ativar esse Espírito. Está na hora de apertar o botão, ativar o Espírito Santo. Está na hora. Anunciar com coragem não é ausência de medo, mas olha isso aqui, ó. Eu vou ter medo, mas é uma questão de fidelidade, de obediência. Se Deus me chamou e me mandou, quem é que está me mandando? É o Senhor. Eu vou obedecer. Com medo ou sem medo, eu vou obedecer. Porque apesar do medo, eu vou ser fiel àquilo que Ele está me pedindo, aquilo que Ele está me ordenando. Afinal, Ele me salvou. Afinal, Ele me resgatou. Ele me tirou do lamaçal de pecado. O que eu posso fazer pelo meu Senhor a não ser fiel a Ele? O que eu posso fazer é obedecer aquele que me deu a vida. Aquele que, imagina que a única coisa que Deus está te pedindo é: anuncie a palavra. E por que nós não temos nos levantado com coragem? Eu tenho uma coisa comigo que eu, mesmo com medo, eu vou fazer. Nada vai me paralisar, principalmente na obra do Senhor. Deus sabe, e minha esposa está aqui de testemunha. O pastor também tem acompanhado muita coisa. Com medo, eu vou lá e vou fazer. Às vezes, a primeira vez que eu vou anunciar o evangelho, que eu vou evangelizar, por exemplo, a primeira vez que eu vou fazer talvez não seja nem eficaz, mas eu venci o meu gigante. Eu venci o meu medo. A segunda vez já é um pouquinho melhor. A terceira vez aí pronto, aí tá em casa. Mas eu cansei de falar pro Leila, que também é outro que evangelizou bastante. Toda vez ele fala: Renan, vai ter evangelismo. Meu Deus, vamos lá, bora. Mas eu nunca disse não. Não é verdade? Sabe por quê? Não é porque eu sou bom não, irmãos. Não tem nada a ver com isso. Eu quero te encorajar a dizer sim, mesmo quando a sua mente diz não, mesmo quando o seu coração está morrendo de medo a fim de dizer não. O que eu quero te dizer hoje é: diga sim, mesmo quando você não quer falar isso. Mesmo com medo, decida obedecer. Afinal, existe uma promessa de Deus. Para Josué havia uma promessa, a terra prometida. A terra em que Deus prometeu para Moisés. Deus prometeu essa terra para Moisés e falou bem assim: olha, Josué, é você que vai entrar. É você quem vai fazer. É você que vai herdar essa promessa. Só seja forte e corajoso. A única condição naquele momento é: seja forte e corajoso. Lembrando que Josué era aquele cara que foi escolhido para ser um espia e entrar na terra e trazer um relatório. Ele e Caleb, né? Quando ele volta, o relatório de todo mundo é: muito difícil. Aqui na cidade de Deus, não tem ninguém na rua não. Tá todo mundo perdido aí. Todo mundo é crente já. Os que eu conheço é todo mundo crente já. Não dá para evangelizar não. Eu falei assim, eu não acredito no evangelismo de rua. Eu cheguei a falar. Para mim, o evangelismo correto é o evangelismo onde a gente conhece alguém, um amigo, e chama alguém. Deus falou bem assim, vai e anuncia na rua. E a gente ganhou pessoas na rua.
Eu falei, eu vou, bora lá. Estou confiando na tua palavra, Senhor. E assim como Pedro, pela palavra do Senhor eu fui e pescamos. Sabe por quê? Porque eu escolhi dizer sim. Porque eu falei assim, Deus, eu tenho medo, mas eu vou. Pela tua palavra eu vou. A palavra do Senhor ele tem que ser mais forte do que aquilo que eu sinto, do que aquilo que eu penso. A palavra do Senhor ela tem que ser mais cortante no meu coração do que as minhas convicções pessoais. Porque a palavra é a regra final. A palavra ela é aquela que tem o poder final sobre a minha vida, independente de qualquer coisa. Esse ano eu falei, Deus, eu quero viver algo diferente. Eu quero viver o sobrenatural, eu quero viver a tua palavra. Toda vez que eu penso em falar sobre coragem, eu lembro de uma frase que eu li num livro, que o pastor tinha que ser o mais corajoso de todo mundo. Eu falei, Deus, agora eu sou pastor, e agora? Vou ter que ser o mais corajoso de todo mundo. Mas por essa palavra eu me movo também. Porque quando ninguém quiser ir, eu vou. Porque eu tenho que ser o mais corajoso da turma. Mesmo morrendo de medo, mas eu vou. Porque o Senhor me chamou. Porque Ele me resgatou do lamaçal do pecado, querido. O que Ele fez na minha vida, Ele me achou num lugar onde eu imaginei que ninguém fosse me encontrar. De verdade. Eu fui encontrado num lugar onde o meu círculo de amizade era toda católica. Eu já contei isso aqui 1 milhão de vezes. Que não tinha espaço e nem abertura para o Evangelho. O Senhor me encontrou lá. O Senhor foi me resgatar naquele lugar. A gente espera um momento perfeito para fazer a obra do Senhor, para anunciar. Não, quando eu estiver bem, eu faço. Não, quando as minhas finanças estiverem ok, eu faço. Não, quando o meu casamento estiver alinhado, eu faço. Irmãos, Deus quer que você faça agora, porque quando você cuida das coisas dele, Ele cuida das suas. Quando você se levantar em fé, Deus Ele vai entregar aquilo que você tanto almeja, tanto espera. Como assim, irmão? O Salmo 37 me dá base para isso. Então, se você for buscar ao Senhor, for anunciar o Senhor, Ele vai cuidar das suas coisas. As promessas, elas vão, durante o processo, sustentar a palavra liberada. Ei, Deus não vai anular o seu processo. Deus não vai anular aquilo que você tem que passar. Deus não vai anular aquilo que você vive, mas as promessas vão sustentar você até o final. E para isso nós precisamos ter coragem, decisão consciente de obedecer, mesmo quando o cenário não é favorável, porque aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. E é por essa palavra que nós devemos nos mover. Josué recebeu a promessa. Foi fácil conquistar Canaã? Não foi. Mas existia uma promessa, e por essa palavra ele se movia. Quando fala de conquistar a terra, esse ano eu falei para vocês que eu queria viver algo diferente. A minha célula ela acontecia na minha casa, e a gente multiplicou algumas células. E aí ficou eu, um discípulo meu, o Eric, e a minha esposa, e algumas pessoas que visitavam. E aí estava muito cômodo, muito bom, muito tranquilo. E aí Deus falou com a gente. A gente saiu para evangelizar, na verdade. Aí a gente saiu para evangelizar na rua aqui. E aí a gente convidou uma pessoa. Ela falou, não, fulano ele já me convidou. Legal, tá bom, vamos continuar andando aqui. Fomos lá, fulano já me convidou. Eu falei, a gente está no lugar errado. Todo mundo já evangelizou aqui primeiro que nós. E aí foi quando a gente começou a orar. Deus, queremos um lugar. Nós queremos anunciar o teu evangelho num lugar onde ninguém ouviu, onde nós podemos impactar o local. E aí eu lembro que até na ocasião a gente elegeu Nova Cidade, né? Que era perto.
Vamos orar pela nova cidade então. E começamos a orar. Oramos por um tempo. E eu fazia Uber para lá, evangelizando lá pro pessoal lá, porque se alguém falasse assim, eu quero ter uma célula na minha casa, eu imediatamente entrava na porta. Então passei a rodar por lá. Conheci bastante pessoas lá, mas ninguém falou assim, não, eu quero uma célula aqui. E a gente continuou orando, continuou buscando ao Senhor. Porque a gente sentia que essa era a direção do Senhor. Olha, eu quero te levar em um outro lugar. E aí, nós fomos para um jejum esse ano. E aí, colocamos isso em oração. Eu lembro que na ocasião, foi colocado no grupo de líderes, né? A gente precisa de líderes de casais lá na Aliança com Deus. Eu falei, rapaz, não tem jovem lá não? Mas tem um ou outro ali, tem. Então é essa porta que eu quero entrar. E aí na mesma semana eu lembro que isso era, acho que uma segunda-feira, eu acho. Salvo engano, mas eu acho que era segunda-feira. Falei, quarta-feira a gente faz célula lá. E a gente foi lá para a Aliança com Deus. E, irmãos, hoje, para a glória do Senhor, tem algumas pessoas ali, né, da Aliança com Deus ali, né, dá tchauzinho aí pelo menos, né? Morrendo de vergonha, né? Poxa, perdoa. Mas tem uma turma lá. E nós, por meio da graça do Senhor, temos uma célula abençoada. Tem mais ou menos umas 12, 15 pessoas já lá, né? Então, pessoas que nós ganhamos lá naquele local, né? E algumas pessoas que também foram para lá para nos ajudar. Mas somando, a gente tem mais ou menos umas 10, 12 pessoas naquele lugar. Então, Deus, Ele, por uma palavra, por uma inconformidade, a gente chegou e disse assim, Deus, tá muito cômodo aqui em casa, nós queremos fazer algo novo. E aí Deus nos levou até a Aliança com Deus. E lá nós temos saído para evangelizar, assim, toda a oportunidade que a gente tem de estar lá. Sexta, terça, quinta, sábado, o dia que a gente puder, a gente está para lá. A gente passa lá na rua, os meninos sabem aqui. A gente passa lá na rua, às vezes sai falando com todo mundo. Tem algumas ruas que a gente é até conhecido lá já. O pessoal, vai lá, pastor. Então a gente está pouco a pouco evangelizando aquele lugar. Quem sabe uma igreja, né? Quem sabe? Senhor é quem sabe. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Não se trata de mim, se trata dele. Medo? Nem te conto. Mas eu vou pela palavra do Senhor, meu irmão. Se o Senhor me mandar, eu vou até debaixo d'água. Não tem essa. Então, nós recebemos uma promessa daquela terra. E aí teve um dia que eu estava orando e falei, Deus, a gente está começando um trabalho aqui. E aí Deus falou para mim, eu entreguei aquela terra nas tuas mãos. Eu entreguei a aliança com Deus nas tuas mãos. Mas seja forte e corajoso. Não tenha medo. Medita na minha palavra de dia e de noite. Porque o Senhor, Ele vai te abençoar. Eu acredito, irmãos, que aquele bairro pertence ao Senhor. Eu acredito veementemente que o Senhor tem um plano muito grande naquele lugar. E Deus vai fazer, vocês vão ver, vocês vão compartilhar comigo. Vocês vão viver algo sobrenatural, vocês vão ver a aliança com Deus prosperando grandemente. E a IDPB Reviver vai estar lá. Nós vamos ver. Deus está procurando pessoas que se apoderem da palavra dEle, dos decretos dEle, das promessas dEle. Deus está chamando cada um de nós. Josué recebeu a promessa, foi orientado por Deus a ter como fonte a palavra dEle, mesmo podendo se apavorar, porque a palavra ela me deixa claro no verso 9, abre aí rapidinho, Josué capítulo 1, verso 9.
Não fui eu que ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore. Josué se apavorou, irmãos. Imagina ele olhar quem ele está sucedendo. Não desanime. Ele olhar para o povo que olhou para Josué e disse assim: ah, mas tu não é Moisés. E ele poderia dizer assim: não, eu não consigo. Mas Deus falou bem assim: ei, foi eu que te chamei, foi eu que dei a ordem. Seja forte e corajoso, não desanime, nem se apavore, pois eu, o Senhor, estarei contigo aonde quer que você andar. É por essa palavra que nós precisamos nos mover, porque o Senhor está conosco por onde quer que nós andarmos. Mateus 28:19, mais uma vez, lembra do seu chamado que você recebeu hoje? Ele fala bem assim, ó: e eu estarei com você até o fim dos tempos. Se você cumpre o chamado do Senhor, Ele vai estar com você onde você quiser, irmãos. Onde você estiver, Ele vai estar com você, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que você andar. Aonde você colocar a planta dos seus pés, ali vai prosperar. A palavra me garante isso, é a promessa dele para Josué. Mas para isso nós precisamos estar dentro do nosso chamado. Para isso nós precisamos reagir e responder com coragem, com força, porque Deus está procurando homens e mulheres que saibam unir a fé e a estratégia, que saibam unir o fogo do Espírito Santo e o fundamento da palavra, que sejam ousados na palavra, no sentido de compartilhar, de abençoar, e que tenham sabedoria nela. Não pessoas que vivam apenas falando sobre avivamento, mas que sejam aqueles que vai mudar a realidade de bairros, de cidades, de países inteiros, queridos. Deus está chamando você para não só declarar sobre avivamento, mas viver dentro de uma geração e viver de uma forma que impacta, que muda uma realidade de um bairro, de uma cidade. Você é a resposta de Deus. Sabe aquilo que tanto te incomoda no seu bairro? Pois é, Deus está te chamando para ser essa resposta, para ser a resposta de Deus na boca de fumo. É para ser a boca de Deus, a resposta de Deus lá com aqueles parentes que você simplesmente deixa para lá porque eles não são crentes. Você é a resposta de Deus para esse povo. Você é a resposta de Deus. Avivamento, ele não é vivido simplesmente em quatro paredes. Avivamento, ele vai explodir. Avivamento é transbordar de Deus. Avivamento é experimentar da glória de Deus, irmãos. Deus está te procurando. Será que Ele vai te encontrar? A caverna onde você tem medo de entrar é o que guarda o tesouro mais precioso. A caverna que você tem medo de entrar guarda o tesouro que você busca. A caverna que você tem medo de se expor é o que vai guardar aquilo que você tanto tem procurado. Eu gosto muito da epístola de Timóteo. Lá em 2 Timóteo 4:5 fala bem assim, Paulo dizendo para Timóteo: ó, Timóteo, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Pastora Regiane escreveu no devocional: nem todos vão ser evangelistas, mas nós temos o dever de evangelizar. Nem todos nós vamos ser aqueles que são chamados para ser evangelistas em plenitude, mas todos nós devemos cumprir a obra de um evangelista. Porque Paulo disse para Timóteo, porque a palavra me orienta a isso. Todos nós temos um pouco de evangelista. Eu me escondia muito em dizer assim: ah, não, eu não sou evangelista, não é o meu dom, não é o meu chamado. Aí Deus vem com uma palavra: faça a obra de um evangelista então. Ah, você não é evangelista? Faça a obra de um então. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Faça a obra de um evangelista. Pregue a palavra. Pregue a palavra.
Anuncie as bondades do Senhor. Anuncie com paciência aquilo que Deus tem feito. Anuncie a palavra do Senhor. Testemunhe daquilo que Deus tem feito na sua vida, querido. A única coisa que nós podemos guardar dentro do coração e dizer assim: não tenho motivos para anunciar a palavra, é se Ele não fez nada na sua vida. E eu duvido que Ele não tenha feito nada. Eu duvido que Ele não tenha se movido na sua direção. Se você está aqui é porque Ele já fez algo. Simplesmente pelo fato de você estar aqui é porque o Espírito Santo já te moveu para esse lugar. Então Ele já fez algo. Você não tem motivos para ficar calado. Eu sempre fugi do evangelista, de um evangelismo, né? Porque eu dizia que não era o meu dom. Ah, não é meu dom. Eu me escondia por medo das pessoas me rejeitarem. Eu me escondia por medo das pessoas falarem mal de mim. Eu me escondia por medo das pessoas dizerem assim: sai daqui, seu crente. Sabe quando é que isso aconteceu, querido? Sabe? Nunca aconteceu. A verdade é que as pessoas sempre estão dispostas a ouvir o Evangelho. As pessoas, elas estão com o coração aberto para ouvir. Sabe por que eu digo isso? Porque os campos estão brancos. Somos nós que estamos nos limitando. Somos nós que estamos dizendo assim: ah não, eu não sei fazer. Ah não, eu não sei falar. Ah não, como eu falei, eu preciso melhorar minha vida primeiro. Não, Deus quer te usar do jeito que você está. Deus quer fazer na sua vida hoje. Diga sim para Ele. Quem está disposto a dizer: eis-me aqui? Cadê as pessoas que foram perdoadas por Deus? Cadê as pessoas que foram removidas as suas culpas? Cadê as pessoas que olham para a cruz e dizem assim: Ele substituiu o meu lugar? Deus nos chamou. Deus tem nos chamado para fazer a obra de um evangelismo. Deus tem nos chamado para viver a obra do Senhor. Na ausência de quem faça, querido, eis-me aqui. Na ausência de quem faça, eu vou estar lá. Mas eu sou só um homem. E a obra, como o pastor diz, ela é muito grande para ser feita por um homem só. A gente precisa da igreja. Mas saiba que se você não se levantar, Deus vai levantar outro no seu lugar. Porque para cada Saul existe um Davi se levantando. Você pode dizer assim: ah não, hoje eu não vou. Deus vai levantar outro. Porque a obra de Deus não para. E o Senhor tem pressa. O Senhor tem pressa para salvar a sua igreja. O Senhor tem pressa para anunciar a verdade dEle. E aí, me caminhando para o fim, coloca aí Deuteronômio 31:6. Olha que estava escrito lá em Deuteronômio, lá quando Moisés ainda estava vivo ainda. Seja forte e corajoso, não tenham medo e nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nem os abandonará. O Senhor já estava dizendo. Na verdade, eu acho que ele já estava morto, né? Ou foi mal, desculpa, gente. Não, ele estava vivo ainda. Ele morreu em 34, no Deuteronômio 34. Mas o Senhor é contigo. Amém? A pergunta que cabe hoje é: o que você tem tido medo? O que tem paralisado você? Talvez hoje não esteja perguntando se você sabe algo. Deus não está perguntando se você consegue. Deus não está perguntando se você está preparado. Deus está perguntando: a quem enviarei? Vou fazer de novo, porque eu acho que você não entendeu. Se você acha que você não sabe, não é essa a questão. Deus não está perguntando se você sabe algo. Deus não está perguntando se você consegue ou não consegue fazer. Deus não está perguntando se você está preparado. Deus está perguntando: a quem enviarei? Quem irá por nós? Existe alguém que vai pelo Senhor aqui?
Será que existe alguém que pode me dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim? Senhor, será que existe alguém nesse lugar que pode dizer: Deus, eu tenho medo, eu não sei fazer, eu não sei falar, Deus, eu não sei se eu consigo, mas eis-me aqui, envia-me a mim? A pergunta continua a mesma no tempo de Isaías. Isaías não respondeu porque ele era perfeito, mas porque foi tocado, tratado e perdoado. A coragem não nasce da autoconfiança, mas do encontro com Deus. Ele nasce de uma experiência com o Senhor. Josué teve uma experiência com o Senhor, dizendo assim: olha, foi eu que te mandei. E a palavra do Senhor encorajou Josué. Ou você acha que ele era o cara mais corajoso do mundo? Mas tem uma coisa que acontece no verso 10. Imediatamente, pela palavra do Senhor, ele se posiciona. Hoje muitos estão paralisados pelo medo de falhar, pelo medo da rejeição, pelo medo de não ser suficiente, pelo medo de se expor. Mas eu quero dizer para você hoje, se você entende que Deus já falou com você, Deus te chamou, já te tratou, já prometeu ir com você, não é sobre evangelismo de púlpito, mas é sobre fazer a obra de um evangelista. Não é sobre título, não é sobre ser pastor ou não ser pastor, é sobre disponibilidade. Não é sobre ser perfeito, mas é sobre dar uma resposta para Deus. Se hoje você sente no seu coração esse chamado, eu convido você a ficar de pé em nome de Jesus.